Bom dia, galera! Bom dia, galera do canal. Bom dia, galera dos colégios. É muito grande a saudade de vocês. Vamos lá. É com muito carinho que eu vou gravar essa terceira aula para vocês, essa terceira parte de logaritmo, tá? E nessa terceira parte de hoje, se você chegou até a esse vídeo, você já deve ter assistido o primeiro vídeo, a primeira parte de logaritmo, onde nós estudamos a definição de logaritmo e suas consequências. A segunda parte de logaritmo, a gente já conseguiu estender muito aquilo que a gente entende por logaritmo, porque a gente já começou a estudar as propriedades de logaritmo. E hoje, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai resolver exercícios de mudança de base, beleza? E a gente vai terminar as aulas de hoje, a nossa aula de hoje, resolvendo algumas equações logarítmicas, beleza? E aí ainda falta a nossa última aula, a nossa última parte, que vai ser justamente de funções logarítmicas junto com inequações logarítmicas, beleza? Mas hoje o que eu quero dizer para vocês é que com mudança de base, chegando à parte de mudança de base, a gente encerra a parte de propriedades, de conceitos e tudo. Daqui para frente é continuar trabalhando com aquilo que a gente já estudou. Gente, olha só. Nesse primeiro momento, antes de falar propriamente da mudança de base, eu vou falar com vocês o seguinte fato. Ó. A gente vai tratar o que eu vou fazer com vocês com uma curiosidade. Por quê, gente? Porque olha só, quando a gente começou a estudar logaritmo, tudo isso, eu disse para vocês o seguinte, ó. A gente começou a estudar logaritmo e tal, beleza? E aí, se eu perguntar para vocês hoje, galera, quanto é log de 3 na base 2? E apesar disso parecer um tanto que simples, a gente não sabe calcular isso ainda, tá? A gente não sabe calcular isso aqui ainda, gente, porque o log de 3 na base 2, o que a gente tem é, por enquanto, chamar isso aqui de x, beleza? Aí no que a gente chama isso aqui de x, a gente vai pela definição, e a definição vai dar 2 elevado a x igual a 3. Beleza? Então a gente não sabe muito o que fazer, tá? Na verdade, é justamente isso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. Então, para calcular esse log de x na base 3, a gente vai pedir auxílio a dois caras que a gente já usou bastante aí na aula passada. Olha só, a gente vai utilizar mais uma vez que o log de 2 é 0,3 e que o log de 3 é justamente o 0,47. Então, galera, o que a gente vai fazer, a princípio ele vai ser visto como uma curiosidade. Então, olha só, se a gente vai calcular o log de 3 na base 2, vou pegar aquilo que está lá em cima, né? Que a gente fez lá em cima bonitinho, como rascunho, agora aqui embaixo vai ser para valer, beleza? Então, ó, a gente iguala x, beleza? Aí a gente iguala x, no que a gente iguala x, aqui ó, eu vou botar porque é verdade, e aí pela definição vai ficar quem? Dá um tapa na bunda, sobe na cacunda. Então isso vai ficar 2 elevado a x igual a 3. Gente, e aí é que tá. A gente até a aula passada, a gente chegaria muito nesse ponto, mas daqui a gente não conseguiria continuar, tá? E aí é onde vai ser a parte massa da nossa aula. Às vezes, aliás, muitas vezes, depois da aula de logaritmo, quando vocês começam a fazer os exercícios, vocês vêm me perguntar muitas vezes assim, ó, Edinho, eu tenho muita dificuldade em saber qual é o momento do exercício em que eu sei que eu vou usar logaritmo. Gente, aqui, vocês têm o quê? Vocês têm uma equação exponencial, porque a nossa variável está justamente no expoente. Então, a nossa variável, ela está no expoente, beleza? E eu não consigo igualar essas bases. Gente, se eu não consigo igualar essas bases e a variável está no expoente, isso significa o quê? Eu quero achar justamente o valor de x, tá? É justamente que eu quero achar o valor de x, tá? E aí, galera, então se tu queres achar o valor de uma variável que está no expoente, tu não consegue resolver uma equação exponencial, mas ela está na forma mais simples possível, esse é o momento que a gente faz o seguinte, ó. Tu tens duas coisas aqui, ó. Tu tens o 2 elevado a x e tu tens o 3. Tu está dizendo que o 2 elevado a x é igual a 3. Tu está dizendo que o 2 elevado a x é igual a 3. Isso é igual a isso.
Então, se tu calcular log desse cara ou log desse cara, tem diferença? Não. Não. Tá, Edinho? Então, nesse momento, eu vou dizer o seguinte, ó, que o log de 2 elevado a x é igual ao log de 3. Isso é verdade? É, isso é verdade. Ah, Edinho, eu sempre posso fazer isso? Pode. Desde que dos dois lados da igualdade tu coloque log de mesma base. Edinho, tu botasse base 10 aqui. Tu vai botar sempre base 10? Não. Mas nesse caso eu botei base 10, por quê? Porque eu tenho log de 2 e log de 3 na base 10. Ah, Edinho, e agora? E agora tu pega esse x, joga para frente, multiplicando, usando a nossa terceira propriedade. É por esse motivo que eu disse para vocês que eu até vou botar base 10, embora não, vocês sabem que eu não precisava se botar. Gente, eu aqui, ó, eu joguei para frente, tá? Eu joguei para frente usando a P3, e é por esse motivo que eu disse para vocês que a P3 ela era mais charmosa. É por esse motivo que eu disse para vocês que a P3 era mais massa. E aí, gente, ó, esse log de 2 na base 10 que tá multiplicando, joga para lá dividindo. Então, beleza, ó. E aí tu chegou que o teu x é log de 3 na base 10 dividido por log de 2 na base 10. Gente, e aí agora, tu aí em casa, tu continua essa continha aí para saber quanto é que vale finalmente log de 3 na base 2. Ah, Edinho, tu não vai continuar? Não, não vou continuar. Porque o que me interessa não é o valor disso aqui. Eu fiz tudo isso, gente, para mostrar para vocês uma coisa. Olha só. A gente estava calculando log de 3 na base 2, certo? A gente estava calculando log de 3 na base 2. E aí, a gente chamou isso aqui de x e a gente foi trabalhando, até o ponto que a gente chegou que o x é quem? É o log de 3, na base 10, dividido por log de 2 na base 10. Gente, isso daqui, ó, que eu fiz como uma curiosidade, a gente chegou nesse carinha aqui, ó. Esse carinha, ele é o mais massa. Primeira coisa, eu quero que vocês percebam que aqui, ó, quando a gente chegou nesse ponto aqui, gente, ó, quando a gente chegou nesse ponto aqui, que a gente foi aplicar log dos dois lados, que a gente pegou e a gente botou log dos dois lados, eu botei log de base 10, por quê? Porque eu quis, tá? Porque aqui eu tinha log de 2, log de 3 na base 10, mas eu poderia ter colocado log de qualquer base. E aí é que tá. Mas olha só, olha aqui pra gente. Eu tenho log de 3 na base 2. Eu tenho log de 3 na base 2. Aí tu me diz assim, Edinho, log de 3 na base 2, eu não sei quanto é. Mas eu sei quanto é o log de 3 na base 10. E aí eu te digo, então beleza. Então calcula o log de 3 na base 10. Mas daí tu tens que dividir por log de quem? Log de 2, que é a base antiga, na base 10, que é a base nova. Edinho, como assim? Gente, daqui, ó, a gente tira, eu vou escrever com vocês, a nossa última propriedade de logaritmo que eu tenho para passar para vocês. A nossa propriedade MB, a nossa propriedade mudança de base. Edinho, o que diz a nossa propriedade mudança de base? Galera, a nossa propriedade mudança de base, ela diz o seguinte, ó. Vamos supor que tu estás calculando o log de A na base B, beleza? E aí tu estás calculando o log de A na base B. E aí eu digo assim para vocês, gente, a gente está calculando o log de A na base B. Mas eu não sei calcular, eu não sei mais quanto é o log de A na base B. Mas, por exemplo, eu sei o log de A na base C. Eu posso fazer isso? E aí é onde eu permito para vocês, gente. Se tu sabe o log de A na base C, tá ótimo. Só porque daí tu tens que dividir. Tu tens que dividir por quem? Por log de B, que é a tua base antiga, na base C, que é a nossa base nova. Beleza? E aí, gente, olha só. Então, nesse momento, eu vou fazer para vocês um exercício que eu acho muito top. Muito, muito top. Tá? Eu vou botar tops porque serão dois, mas um eu vou deixar para vocês fazerem. Gente,
Esse exercício, eu acho ele fantástico. Eu acho ele fantástico. É um exercício da Fundação Getúlio Vargas, tá? Da Fundação Getúlio Vargas, a nossa famosa FGV. Gente, a FGV que sempre tem exercício massa aí. Aliás, parabéns à banca da FGV, que sempre faz exercícios porraço. E esse daqui é um deles. Cara, eu adoro esse exercício. E aí, gente, olha só. Desculpa. E eu vou até fazer esse exercício com vocês de duas formas diferentes. Olha só. A FGV propôs o seguinte fato, ó, achar o valor de y, onde o y era o log de 2 na base 3, onde tu multiplica isso aqui por log de 5, tá? Por log de 5 na base 2, e é onde tu multiplica isso aqui por log de 81 na base 5, beleza? Aí, olha só, a gente vai fazer de dois jeitos. Novamente, desculpa, gente. E aí, olha só, a gente vai fazer de dois jeitos. Edinho, por que a gente vai fazer de dois jeitos? Eu primeiro vou fazer do jeito bem tradicional, tá? Do jeito bem tradicional, o jeito bem comum, e depois eu vou fazer do jeito mais bem simples. Mas quando pensa que é simples, galera, é o jeito que eu chamo de jeito jeito massa. Olha só, primeira coisa, vocês têm um log de 2 em base 3, um log de 5 em base 2, um log de 81 em base 5. Enfim, tá muito desorganizado porque eu tenho uma multiplicação de logs diferentes. Então o que a gente vai fazer? Vamos jogar todo mundo para uma base só. Edinho, pode ser para a base 10? Pode ser a base que tu queira, mas eu concordo com vocês. Vamos jogar para a base 10. Então, ó, log de 2 na base 3. Log de 2 na base 3 vai ficar como? Fica o log de 2 na base 10, que eu não preciso escrever a base 10, né? O log de 2 na base 10 dividido por log de 3 na base 10. Beleza? Perfeito. Aí, gente, olha só. Aí tu pega o log de 5 na base 2. E o log de 5 na base 2 indo para a base 10 vai ficar assim, ó. Fica o log de 5 na base 10 dividido por log de 2 na mesma base 10. Beleza? E aí, gente, ó, a gente só está seguindo isso aqui, ó. E o log de 81 na base 5 indo para a base 10 fica justamente o log de 81 na base 10 dividido por log de 5, que é a base antiga, na base 10, que é a base nova. Quando a gente chega aqui, vocês já notaram o que aconteceu. Olha só, esse log de 2 vai embora com log de 2, esse log de 5 vai embora com log de 5, e aí nesse momento tu percebe o seguinte, ó. Tá? Aí tu percebe o seguinte, pá, que massa! Aí sobrou só o log de 81 dividido pelo log de 3. Aí tu tá em casa pensando assim, Edinho, pega o 81 e divide por 3. Não, gente, vamos parar de pensar besteira aí. Não dá de fazer isso, não. Tá? Não dá de pegar o 81 dividido por 3. Até porque eu tenho o log de 81 na base 10, dividido por log de 3 na base 10. Mas, galera, o que a gente vai fazer? Tu pega esse 81, tá? Tu pega o 81 e tu fatora ele. Ele vai dar 3 elevado à quarta potência. Aí o que tu faz? Tu pega o 4 e joga lá para frente. Tu joga lá para frente multiplicando, usando a nossa P3. E aí fica 4 que multiplica log de 3 dividido pelo nosso log de 3. E aí, gente, olha só, o log de 3 vai embora com o log de 3, e na verdade tudo isso é igual a 4. Eu sei que vocês estão em casa pensando o seguinte, bah, que massa, né? Que massa, por fim, poxa, bem fácil, né? Tá, e se eu disser para vocês que quando vocês estiverem multiplicando logaritmos, vocês podem fazer assim, ó. O que vocês acham? Mas olha aqui para mim, hein? Macete, macete. O 2 é logaritmando, o 2 é base. O 5 é logaritmando e o 5 é base. Sobrou só quem? O único logaritmando que sobrou foi quem? Foi o 81.
A única base que sobrou foi o 3. E aí tu faz pela definição, gente, ó. 3 elevado a que potência é 81? 4. Acabou, gente. Acabou isso. Só porque isso aqui de cima, gente, é macete. Isso aqui de cima, numa questão discursiva, tá errado. Tá? Isso é macete. A parte correta é aqui de baixo. Isso aqui não é matemática formal. Isso aqui é. Isso aqui é permitido. Isso aqui é correto. Isso aqui não é correto. Isso não é permitido dentro das diretrizes da matemática formal. Tá? Então tomem cuidado. Isso aqui é macete. Isso aqui é para questão de múltipla escolha. Isso aqui é para questão de somatório. Não vale para questão descritiva. Beleza? E aí, gente, olha só. E aí eu acho fantástico o exercício 2. Porque daí o exemplo 2, ele vem na mesma linha, porque ele faz assim, ó. 2 elevado a quem? A log de 7 na base 5, que multiplica log de 5 na base 2, vezes log de 3 na base 7. Gente, vamos ser sinceros, tu tá lá no vestibular, tu se depara com uma coisa dessa, tá? Tu meio que dá uma desesperadinha, tá? Principalmente se tu não viu o logaritmo, se tu não viu o logaritmo desse jeito, tu não tens como resolver isso aqui. Agora, utilizando o macete, claro, olha só. O 7 é logaritmando, o 7 é base. O 5 é logaritmando, o 5 é base. Tá? Por fim, gente, sobrou quem? O único logaritmando que sobrou foi o 3. A única base que sobrou foi a base 2. Gente, olha só. Isso aqui é a nossa quinta consequência da definição. Quinta consequência da definição? Mentira, eu acho que é a quarta. É a quarta. A quarta consequência da definição. Olha só, gente, ó. O log está no expoente e a base do nosso logaritmo é a mesma base da potência. Isso fica só o logaritmando, beleza? E aí, gente, eu acho isso fantástico. E além de achar isso fantástico, tem uma coisa muito, muito, muito legal. Olha só, do mesmo jeito que a gente fez a definição, tá? Do mesmo jeito que a gente fez a definição e a gente estudou as consequências da definição, eu quero que vocês anotem aí, ó, consequência da mudança de base, tá? Quando eu falo consequência da mudança de base, não pensa que agora vai aparecer aqui 5 consequências como apareceu lá na definição, tá? Não, é só uma. A consequência da mudança de base é só uma. E eu já vou mostrar para vocês não só como vai funcionar a consequência da mudança de base, mas também como é que ela aparece nos vestibulares. Como apareceu, por exemplo, no vestibular da UDESC, no vestibular aqui de Santa Catarina, tá? Na Universidade do Estado de Santa Catarina, um dos vestibulares mais respeitosos de matemática do nosso país. Olha só, gente, consequência da mudança de base. Se a gente tem log de A na base B, o que diz a mudança de base? Edinho, se tu estás calculando log de A na base B, mas tu me diz assim, não, log de A na base B eu não sei quanto é, mas eu sei o log de A na base C. Então tu calcula o log de A na base C e tu divide por log de B, que é a base antiga, na base nova. Aí, gente, esse log de A, eu estou calculando ele na base B. Eu quero calcular ele na base A. Então eu quero sair da base B e ir para a base A. Então beleza, então vai ficar o log de A na base nova, que é a base A, só porque daí eu tenho que dividir. Eu tenho que dividir por quem? Por log de B, que é a base antiga. Em que base, gente? Na base A, que é a base nova. Mas quando eu fiz isso, teve gente que já percebeu aí o que está acontecendo, né? Teve gente que já percebeu o que está acontecendo. Porque o log de A na base A é 1. E aí, gente, ó, eu tenho então o log de A na base B. Eu tenho, desculpa, o log de B na base A. Galera, o que aconteceu? Edinho, olha só. Aconteceu que o log de A na base B, ele é 1 sobre o log de B na base A. Aconteceu que o log de A na base B, ele é o inverso do log de B na base A. Gente, olha só. Só vou dar um exemplo bem fácil disso,
tá? Bem fácil. Depois eu vou dar um exemplo bem massa. Por exemplo, log de 2 é aproximadamente 0,3. 0,3 é o nosso famoso 3 décimos. Então tu tens aqui ó, que o log de 2 na base 10 é 3 décimos. Se em algum momento do exercício aparecesse log de 10 na base 2, ou seja, eu troquei aqui a posição, ó, o log de 10 na base 2 é simplesmente quem? O inverso de 3 décimos. E o inverso de 3 décimos é 10 terços. É isso, tá? Para dar um exemplo para vocês bem rápido, é isso. Agora, Edinho, como é que isso pode aparecer no vestibular? Gente, isso pode aparecer de um jeito fantástico. Então, ó, não esqueçam, log de A na base B é o inverso, é 1 sobre o log de B na base A. Galera, aí a nossa Universidade do Estado de Santa Catarina, tá, pegou e fez o seguinte exercício, olha só. Deixa eu anotar aqui que esse exercício é um exercício da UDESC, um exercício massa, beleza? E que ele dizia assim, ó, vamos lá. Ele pega e ele dava duas informações. Ele dizia o seguinte, ó. Vocês podem utilizar aqui log de x na base y, tá? É 5. E a gente também poderia utilizar que o log de z na base y é 7. Tá? Então ele deu essas duas informações e ele pediu o seguinte, ó. E ele quer saber o valor de log de um monte de gente de x ao quadrado, log de x ao quadrado, vezes y ao cubo, dividido por z na quarta. Olha só o que ele pediu. Esse log aí de z na quarta, tudo isso na base x, tá? Ele quer que a gente faça tudo isso aqui. Galera, olha só, tem dois caminhos, tá? Os dois caminhos dá de resolver, bem tranquilo, mas um deles é muito mais curto que o outro. Tem gente que está em casa pensando o seguinte, Edinho, aqui eu tenho uma divisão. Na divisão, abre na subtração. Aí vai ficar log de x ao quadrado vezes log de x ao quadrado, y ao cubo, menos log de z na quarta. Aí tem uma multiplicação, abre na soma. O pessoal está pensando em usar a propriedade. Aí aqui está tudo em base x. Eu vou ter que passar tudo para base y. Então faz mudança de base. Então tu já sabe que em algum momento vai usar mudança de base. Mas, gente, tem um macete aqui, ó. Tem um caminho, macete que é um caminho nesse momento muito massa. Usa a definição. Quando eu olhei para o exercício, eu olhei para essas duas informações e eu percebi que se eu usar a definição aqui, vai ficar y na quinta igual a x. Beleza? Galera, e também usando a definição aqui embaixo, a gente chega em algo muito legal, ó. Y na sétima igual a z. Então, assim, a gente tem três variáveis, x, y, z? Temos. Mas o x e o z dependem de y. Aí, quando eu notei isso, eu confesso para vocês o seguinte, ó, que eu peguei aquele x ao quadrado, y ao cubo, dividido por z na quarta, e eu pensei em fazer assim, ó. Bom, então, né, vamos botar tudo para y. Como assim? Aqui eu tenho x ao quadrado. O x é y na quinta. Então eu tenho y na quinta, que é o x ao quadrado, que multiplica y ao cubo. Y ao cubo deixa do jeito que está. O z na quarta. O nosso z é y na sétima. Tudo isso na quarta. Gente, olha só. O que está acontecendo aqui em cima? Aqui em cima eu tenho y na décima, vezes y ao cubo, que eu tenho potência de uma potência, sobre y na 28. Gente, ali em cima eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base. Eu mantenho a base, somos expoentes, vai ficar y na 13 dividido por y na 28. E na divisão de duas potências de mesma base, a gente mantém a base e faz o quê? Subtrai os expoentes. O 13 menos o 28 vai dar menos 15, beleza? Esse 13 menos 28 vai dar menos 15.
Vocês perceberam que a gente trocou tudo o que está aqui dentro simplesmente por y elevado a menos 15? Vocês notaram isso? Aí, olha que fantástico. Tu pega, joga para cá. Isso vai ficar menos 15, que multiplica log de y na base x. Aí, gente, é onde vem a parte massa. Porque aqui eu tenho menos 15, que multiplica quem? Edinho, olha só. Aqui, ó, ele deu log de x na base y. E eu cheguei em log de y na base x. Gente, a gente vai usar a mudança de base? Não de forma direta, a gente já vai usar a consequência da mudança de base. Que o log de y na base x, ele é 1 sobre o log de x na base y. E aí, galera, olha que massa. Eu tenho menos 15, que multiplica 1 quê? 1 sobre log de x na base y. E o log de x na base y é quantos? 5. E eu tenho 1/5. Multiplicar por 1/5 é a mesma coisa que dividir por 5. Isso deu menos 3. Beleza? Gente, exercício legal. Exercício legal. Deixa eu voltar aqui e organizar uma seguinte situação. Aqui foi o nosso exercício 1, o nosso exercício 2. A gente viu a consequência da mudança de base. E aí a consequência da mudança de base, esse daqui foi o nosso terceiro exercício de hoje. Gente, a minha aula todinha, ela é recheada com exercícios de vestibular, tá? Então todos esses exercícios são exercícios de vestibular. Então, ó, anotem aí, ó, nesse momento a gente vai resolver alguns exemplos de equações logarítmicas, tá? Alguns exemplos de equações logarítmicas. Olha só, a gente vai resolver um bem direitinho e alguns deles eu vou deixar indicado para vocês. Gente, qual é a ideia de a gente resolver algumas equações logarítmicas nesse momento? É que, gente, toda a parte teórica de logaritmo já foi feita nesse momento, tá? Tanto que eu sugiro para vocês, e talvez eu até disponibilize isso lá no meu canal para vocês, mas para que vocês adquiram esse conhecimento, é importante vocês fazerem isso. Pega uma folhinha, tá? Deita ela assim, escreve bem grande no meio, sabe? Logaritmo. E aí começa a puxar um monte de setinha, definição. A definição é essa. Junto com a definição tem as condições de existência. Da definição puxa uma setinha, tem as 5 consequências. Aula passada, puxa uma setinha para baixo. Propriedades. Escreve as propriedades. Hoje, mudança de base, consequência da mudança de base. E aí tu fecha todo esse conjunto aí, beleza? E aí, olha só. E aí, eu trouxe para vocês equações logarítmicas. Galera, equações logarítmicas são equações que envolvem logaritmo. E aí, olha só. E aí, deixa eu botar a fonte aqui da ESPM. Olha só. Ele diz o seguinte, log de x mais log de x ao quadrado mais log de x ao cubo mais log de x na quarta é igual a menos 20. Galera, eu quero saber de vocês qual é o valor de x dessa equaçãozinha aqui, tá? Olha só. Galera, eu quero saber o valor de x e aí, de cara, tem 2 caminhos, tá? Eu vou fazer o caminho que os meus alunos, eles têm por algo mais agradável, assim. Olha só, eu vou dizer para vocês que de cara vocês devem levantar a mão para o céu e agradecer. Por quê? Porque eu tenho todos os logaritmos aqui, ó, de mesma base. Vou até colocar de tão feliz que eu fiquei. Edinho, a gente vai chegar um momento que a gente vai trabalhar com logaritmos na mesma equação que não são da mesma base? Sim, isso vai acontecer, tá? Mas vamos lá. E aí, gente, olha só. Eu não precisava ter colocado, tá? Mas eu coloquei, eu falei para vocês, fiquei feliz. Então, ó, log de x mais log de x ao quadrado. Pega e joga para frente. Então, 2 log de x mais
Só usando, gente, ó, a nossa terceira propriedade. Então, ó, mais 3 log de x mais 4 log de x é igual a menos 20. Galera, o que está acontecendo aqui? Eu tenho 1 log de x, mais 2 log de x, mais 3 log de x, mais 4 log de x. A gente tem 10 log de x. A gente tem 10 log de x é igual a menos 20. A gente tem 10 log de x igual a menos 20. A gente vai pegar esse 10 que está multiplicando e nós vamos jogar lá para o outro lado dividindo. Então vai ficar log de x igual a menos 2. E aí, gente, nesse momento, isso aqui, o que a gente fez até aqui foi fantástico. Por quê? Porque a partir do momento que tu pegasse, que tu tinha 4 logaritmos e tu reduziu para um só não tem nem que pensar, é definição. E aí, gente, ó, toda vez que tu jogar para uma só, é a definição, ó. Então, 10 elevado a menos 2 é igual a x. O 10 elevado a menos 2, a gente sabe que é 1 sobre 10 ao quadrado. 1 sobre 10 ao quadrado é 1 sobre 100, é 1 centésimo. E 1 centésimo é 0,01. Então tá aí. Então esse é o nosso valor de x, beleza? Para não ficar uma aula muito grande, olha só, mas eu quero mostrar para vocês exemplos muito massa que a gente tem, tá? Então só faltam mais 2. Olha só, esse exemplo aqui, ó, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nossa URGS, tá? A nossa URGS, ela tem a mesma pegada da Federal, ela gosta muito de equações logarítmicas, tá? E aqui, ó, a URGS botou o seguinte, ó, log de 4 menos x na base 2 é igual a log de x mais 1 na base 2, tudo isso, na verdade, tudo isso não, mais 1. Tá? Isso aqui é uma equação logarítmica da URGS. E aí, gente, olha só. Como é que a gente vai resolver isso? Não é esse o único jeito de resolver, mas particularmente eu, Edinho, eu gosto muito desse jeito. Quando eu olhei para essa equação, de cara eu pensei assim, joga para lá. Joga para lá, porque daí vai ficar assim, ó, log de 4 menos x na base 2 menos log de x mais 1 também na base 2 é igual a 1. Gente, e aí aqui, ó, esse menos, eu estou subtraindo 2 logaritmos de mesma base. Se eu estou subtraindo 2 logaritmos de mesma base, gente, isso antes era uma divisão. Isso antes era uma divisão entre quem? Entre o 4 menos o x, entre esse 4 menos x e o x mais 1. Tá? Tudo isso na base 2. Galera, eu quero que vocês percebam que daqui, ó, pra cá, vou até deixar bem claro isso, tá? Daqui pra cá, nós estamos pegando essa subtração de 2 logaritmos de mesma base, tá? Nós estamos pegando essa subtração de 2 logaritmos de mesma base e a gente está recuando, a gente está usando a nossa P2, tá? E botando como uma divisão. Tudo isso igual a 1. Galera, o que eu acabei de dizer para vocês? Quando a gente chega num logaritmo só, definição, né? E aí, olha só, como é que vai ficar isso? 2 elevado à primeira potência, tá? Dá um tapa na bunda, sobe na cacunda. 2 elevado à primeira potência é igual a 4 menos x sobre x mais 1. Então tá aí, ó. Vou até botar uma linha aqui dividindo, porque a gente vai fazer aqui. Olha só, pega esse x mais 1, joga para cá. Ele vai multiplicando, então 2 que multiplica x mais 1 é igual a 4 menos x. Daqui para frente não tem mais graça, né, gente? Chuveirinho, 2 vezes x mais 2 é igual a 4 menos x. Pega esse menos x, joga para cá somando. Ele encontra esse 2x, fica 3x.
Aqui eu já tenho 4, 2 vem para cá subtraindo. Então 3x é igual a 2. O nosso famoso x, ele é um número fracionário nesse momento, tá? Então nesse caso, nós temos o x igual a 2/3. Beleza? Então tá aí, ó, bonitinho. E aí, pra gente finalizar a aula de hoje, pra gente finalizar com chave de ouro, a gente tem a nossa inequação, tá? A nossa inequação não, a gente tem mais uma equação, que eu acredito que seja da FUVEST, mas como não tá aqui anotado, gente, tá? Eu peço desculpa para vocês, mas eu tenho quase certeza que ela é da FUVEST. Porque ela é assim, ó, ela é log de x menos 6 na base 4 menos log de 2x menos 16 na base 2 é igual a menos 1. Gente, então o que diferencia essa equação dessa? Essa aqui é muito fácil, muito rápida. Não é que é fácil, ela é muito rápida. Essa daqui, não. Por quê? Porque eu tenho uma mudança de base para fazer. Então, olha só, eu vou fazer de dois jeitos, tá? Eu vou fazer do jeito bem tradicional, que eu quero que tu entenda, e depois eu dou um macete para vocês. Olha só, antes de qualquer coisa, eu não vou resolver a equação, tá? A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar esse log de x menos 6 na base 4 e a gente vai jogar isso para a base 2. Edinho, por quê? Porque daí vai ficar base 2 e base 2. Aí a dificuldade de resolver é a mesma. Porque, galera, lá em cima, ó, a gente já usou a nossa propriedade 2. Aqui, ó, por quê? Porque eu já tinha uma subtração de dois logaritmos de mesma base. E aqui a gente não tem. Aqui eu tenho uma subtração de logaritmos de bases diferentes, então não dá de fazer. Edinho, por que tu não pega esse log que está em base 2 e joga para a base 4? Eu sempre prefiro passar da base maior para a base menor, tá? Então, ó, se a gente está pegando, então esquece a equação. Se a gente tem um log de x menos 6 na base 4, eu quero passar para a base 2. Então fica o log de x menos 6 na base 2, dividido por log de 4, que é a base antiga, na base 2, que é a base nova. Quando vocês olham para cá, isso aqui ficou simplesmente log de x menos 6 na base 2, e o log de 4 na base 2 é 2. Gente, eu estou pegando esse log de x menos 6 na base 2 e dividindo por 2. Dividir algo por 2 equivale a multiplicar por 1/2. Certo, gente? E aí, olha só. Lembra da terceira propriedade? Quando tem alguém na frente multiplicando, joga lá na frente. Quando tem no expoente, joga lá para frente multiplicando. Pois é. Se tem alguém lá na frente multiplicando, pode voltar como expoente. E aí, gente, ó, isso é log de x menos 6, tá? Na base 2, e esse x menos 6 vai estar elevado a 1/2. Então, tá aí, ó. Então, o que tu vai fazer? Isso daqui a gente faz no rascunho, e aí agora a nossa equação ficou quem? Ficou log de x menos 6 elevado a 1/2, tá? Elevado a 1/2 na base 2, menos log. Não esqueçam que elevar qualquer coisa a 1/2 é a mesma coisa que tirar a raiz quadrada de 2, tá? Desculpa, tirar a raiz quadrada. E aí, gente, ó, igual a menos 1. E aí agora vocês vão resolver essa equação e quem vai resolver são vocês. Daqui para frente, vocês vão resolver isso, tá? Por quê? Porque a dificuldade de resolver isso é a mesma daqui de cima. Vocês agora vão jogar num log só, pela P2, e depois aplica a definição. Mas antes de qualquer coisa, eu quero passar um macete para vocês. Olha só, esse macete, ele é o seguinte. Edinho, isso que eu fiz aqui, ó, de mudança de base, a gente fez do jeito correto. Tem um jeito que era assim, ó, log
de x menos 6 na base 4. Isso é a mesma coisa que log de x menos 6. Esse x menos 6 está elevado à primeira potência. E aqui, ó, o 4 é 2 ao quadrado. E aí, gente, tu fica log de x menos 6 na base 2. O expoente desse x menos 6 é 1. E aqui, ó, o expoente da base, ele vem aqui como denominador. Isso sempre dá de fazer, tá? Isso era um macetezinho que a gente poderia ter feito e eu poderia ter passado para vocês. Beleza, gente? Então tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham gostado dos exemplos. Então é isso aí. Agora só falta vocês entenderem isso aqui, estudarem, fazerem mais exercícios e assistirem também a nossa última aula de logaritmo parte 4, beleza? Onde a gente vai fazer as funções logarítmicas junto com inequações logarítmicas. Beleza, gente? Beijo!